José e Ricardo, eu imagino que esse é um projeto que representa, de certa forma, uma transição para vocês. No caso de você, José, você está habituado com o gênero de comédia no cinema, e é a primeira vez, acredito, que você está lidando com um drama, uma cinebiografia. E Ricardo, você tem aqui, depois de algumas experiências e curtas-metragens, um papel de destaque que, inclusive, foi agraciado com o Kikito, né, o prêmio de Gramado de ator coadjuvante. Eu quero que vocês comentem sobre justamente essa transição, como ela é importante para vocês. Olha, da minha parte, eu sempre fui, antes de ser um diretor, eu sou público. O que quer dizer isso? Eu vou ao cinema várias vezes pela semana, vejo tudo que eu posso e sou apaixonado. E minha vida é ver cinema. Né? Então, e como eu sou público, eu vejo todo tipo de filme. Eu me permito a ver todo tipo de filme. Então acaba criando um desejo de eu também fazer todo tipo de filme. Eu pude exercitar isso mais na televisão. Na televisão eu não só fiz comédia, como fiz dramas policiais, até terror, até a série de terror que foi o Supermarket, todas escritas por mim. Quer dizer, onde há um interesse muito grande em buscar novos gêneros que naquele momento me interessavam. O cinema, eu faço um filme a cada 2 anos e meio, 3 anos. O cinema, nesse aspecto, ele é mais complicado. Assim, a televisão, quando você trabalha nela, uma vantagem é a urgência. Você grava, o filma, e uma semana depois aquilo está no ar. No cinema, o Éder Joffre, só da minha parte, levou 2 anos e 8 meses para a gente conseguir botar esse filme no ar. Mas eu acho assim que essa transição de fato existe. O outro filme que eu já fiz agora, que está em novembro, já é um dramalhão, um drama pesado. Né? E é porque é importante a gente não ficar no mesmo lugar. Eu não acredito no artista até que procure um espaço e queira melhorar esse espaço, lapidar esse espaço. Mas o cara que fica no mesmo lugar, porque aquele lugar deu sucesso, ou deu fama, ou deu dinheiro, eu não acredito muito nisso não. Eu acho que o artista ele tem que viver o desafio, porque senão ele não perde a graça. Não sei se o Ricardo concorda. Tá, concordo absolutamente. Eu já ia pegar esse gancho, na verdade, que de fato também uma transição para mim. E tem muito a ver com isso, de você estar buscando a renovação independente do veículo. Por exemplo, sei lá, eu estou há 20 anos fazendo teatro e a próxima peça minha eu também vou buscar me renovar de alguma maneira para não achar... Eu já ganhei bastante prêmio em teatro, essa coisa toda, mas também você nunca acomoda, né? Não deveria, pelo menos, nenhum ator partir disso, cristalizar nesse lugar. E essa transição para mim é realmente muito bonita, porque, como você disse, eu fiz muitos curta-metragens, fiz uns 4 longas totalmente independentes, galera da guerrilha, que nunca chega ao grande público, dá uma circulada de festival, é esse lugar. E foi me dada essa oportunidade de fazer realmente um grande personagem, um grande filme, com um grande roteiro, com uma grande direção, com uma grande fotografia, com grandes atores. E eu pensei que quando essa oportunidade foi me dada, eu falei, cara, eu quero viver essa oportunidade, essa transição com o máximo de entrega e de sinceridade. E foi o que eu procurei fazer. Eu falo muito para o Alvarenga isso, que realmente eu cheguei lá, não importa o que eu já tinha feito antes, eu estava ali para fazer uma coisa de uma pessoa que sabia muito o que ela queria. E eu confiei completamente, ele me guiou para o lugar certo, apesar de eu não ter visto o filme, acredito que foi o lugar certo, porque está todo muito satisfeito. Tem uma coisa que parece clichê, assim, a gente fala assim, eu não quero ficar nesse lugar, o lugar de conforto. Lugar de conforto é uma frase, então, que está na moda há muitos anos. Mas é o seguinte, quando você sai do que esperam de você, você corre um risco de fato, você corre um risco do teu público não te entender, e se o teu público não te entende, assim, imaginar que nós vivemos para um público, né? Quem financia a nossa vida, quem paga nossas contas é um público. Quando você não tem, se esse público não entende o teu trabalho seguinte, ele já corre uma dificuldade enorme de existir. Então, assim, quando a gente fala correr risco, assim, você está apostando a tua vida no negócio. Fato, né? Então, se você perguntar se o Éder, a gente apostou a nossa vida, a gente apostou a nossa vida. Isso eu acredito que sim. E, José, me conte como você que participou desde a concepção desse projeto, qual foi o aspecto que mais te tocou assim inicialmente? Foi o fato de se tratar de uma cinebiografia? Foi o fato de você lidar com a relação entre pai e filho? De você tratar do universo do boxe? E acho que essa pergunta também estende a você, Ricardo, quando você teve a leitura do texto. Você pensa o seguinte, o Éder é um filme de muitas camadas, tudo isso está presente. Né? E a gente procurou tratar com cuidado cada etapa do filme. Da minha parte, o que me interessou muito é a relação pai e filho, porque o meu pai fazia cinema, eu sou a segunda geração de cineasta.
O meu pai viveu do cinema, eu vivi do cinema e meu filho, que tem 23 anos, está vivendo do cinema. Então é a terceira geração que vive do cinema, inclusive viver mesmo. A primeira fralda que eu comprei, o que eu ganhei, o que colocaram em mim, veio do cinema. Entendeu? Então assim, e quando você tem uma relação como essa, é estranho, porque você tem uma relação de vida, né? Porque se o cinema entrava em crise, lá em casa a gente comia carne moída, se o cinema estava bem, a gente comia filé mignon. Então isso tudo permeia a tua vida, ao mesmo tempo tem relação individual com o teu pai. O que ele espelha para você, relação de afeto, relação de identidade. Então é uma mistura muito complexa entre você ter o teu pai, que é o teu ídolo, né? Que trabalha ou que está no mesmo universo que você quer seguir. Então, assim, eu olhava a relação do Kid Joffre com ele muito parecida, uma relação de cobrança muito grande, ao mesmo tempo muito amor. E essa é a maior dificuldade do filme, talvez o grande acerto dele. Você fala de cobrança e fala de afeto. É difícil você ter isso no mesmo trabalho. Eu acho que não tenho nem muito o que complementar em cima disso. Todas as camadas interessam. Você pega, eu comecei a ler o roteiro, tudo era interessante. O resgate de uma biografia de uma pessoa, uma história que precisava ser contada, que não pode ser esquecida. É um dos grandes atletas da história desse país. E se você perguntar para um moleque de 25 anos que gosta de luta, Éder Joffre, acho que eu já ouvi esse nome no máximo. Então, era uma história que precisava ser contada. Você ter a oportunidade de viver uma pessoa que de fato existiu, por mais que no caso Zumbanão não se tenha muito registro, a gente foi atrás, a família nos deu elementos para se construir próximo do que seria de fato esse Zumbanão. Então, também é um caráter interessantíssimo para um ator. É diferente de você, tudo bem, eu vou criar um personagem fictício que vem do zero, são só coisas minhas. Né? Quando você tem que pegar o elemento externo real que existe e colocar isso no lugar verdadeiro em você, é um desafio e é muito interessante. E o boxe, eu sou um cara que pratica arte marcial desde moleque, eu tive contato com o boxe, eu amo luta, então foi uma junção de tudo que é interessante. É difícil eliminar alguma dessas camadas e falar qual que é mais importante. Assim. A questão familiar também, eu sou um cara da Casa Verde, né, de italiano, de família italiana, tem essa coisa família, pai, tio, vô, vó, tem essa coisa amorosa de família, então não tem nenhuma camada que dá para deixar de fora do quanto foi especial isso tudo. Carlos, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Obrigado. Valeu mesmo. Obrigado.